Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Então vamos lá. Tava só comentando que a gente tem alguns convidados hoje, tá? Então só vou repetir um pouquinho a nossa dinâmica só para eles saberem. O que que acontece? A gente tem nas nossas questões os gabaritos que a gente preferiu não divulgar, né? Mas lá na plataforma a gente tem todas as questões, algumas com gabaritos ou não, e as que a gente discute aqui vêm sem gabarito, tá? Então aqui a ideia é que a gente fale bastante do tema, principalmente interpretação de texto, foco na tarefa, né, nos comandos da pergunta e dando dicas de como vocês redigem as questões, tá bem? Então é interativo, participem, não tenham receio de falar bobagem, não tem bobagem, né? Toda dúvida é super bem-vinda, tá? Então a gente vai começar aqui com um dos nossos primeiros casos, que eu já vou compartilhar a tela aqui com vocês para a gente começar ali com a Mônica, tá bom? Então bora lá. Vamos começar com a questão 103 e vamos colocar aqui na tela. Prontinho, Mônica, eles estão contigo agora, tá? Tudo bem. Pessoal, então, boa noite, vamos começar aqui. Eu sou sempre uma entusiasta da participação de vocês, então eu vou tentar fazer com que a gente tente realmente resolver junto, sabe? Eu acho que vocês trazendo a forma com que vocês veem as questões e as dificuldades em cada uma delas é o que mais vai fazer a gente entender onde a gente precisa ajudar mais. Então, vamos lá. Esse primeiro caso é de um homem de 52 anos com histórico de uso crônico de anti-inflamatório não esteroidal, que estava tratando uma dor articular, procura atendimento de emergência com uma hematose volumosa, dor epigástrica intensa, algumas horas. É, Falou que essa dor estava retroesternal, já leve nos últimos dias, junto com um episódio de náusea e sensação de plenitude. Hoje pela manhã teve um episódio de tontura, com vômito, com grande quantidade de sangue vermelho vivo. Tem os sinais vitais desse paciente, mostrando hipotenso, taquicárdico, a temperatura normal, pálido, hipocorado, um abdômen doloroso, sem irritação. Na hemoglobina de 7,5, hematócrito 22, uma ureia alta com a creatinina dentro da normalidade. E vem a primeira pergunta. Eu já vou começar dando uma dica. Quando a gente vê enunciado grande, em cirurgia não é muito comum a gente ver enunciados muito grandes. Uma coisa que vale para a gente já começar a filtrar informações é, às vezes, dar uma olhada no que tem de item de questão antes, tá? Eu já começo dando essa dica, porque a gente já vai ler o texto sabendo mais ou menos o que a gente está buscando. Tem alguém que tem já, que já teria uma outra forma de avaliar? Na primeira questão, óbvio, ele já vai apertar qual que é o diagnóstico mais provável e o que sustenta isso com achados clínicos laboratoriais que a gente teria aí no caso. Alguém já se arrisca, ajuda a gente aí a ver como que resolveria essa questão? Olá, boa noite. Boa noite. É, o caso clínico ele demonstra que é um paciente que tem um uso recorrente de anti-inflamatórios, né, não esteroidais, devido à questão da osteoartrose. Bom, eu começo a imaginar que esse paciente ele possa ter algum tipo de sangramento devido a esse consumo de medicação. Aí embaixo fala que ele está com melena, então melena eu já sei que é uma hemorragia digestiva alta. Então, acredito que seja o sangramento da parte gástrica devido ao uso de medicamentos. Então, eu acredito que poderia ser uma úlcera gástrica por aí. Tá. Quando ele fala diagnóstico clínico mais provável, você responderia o que então? Poderia ser úlcera gástrica ou úlcera duodenal. Tá. Quando a gente fala de diagnóstico mais provável, não necessariamente a gente precisa saber o que causou isso, né? Então, assim, o que seria, a meu ver, a forma mais correta? A gente tem que pensar sempre até nos diagnósticos como se fosse do maior para o menor. Então, como eu falo, se é um paciente que teve hematêmese, igual você mesmo disse, teve melena, esse paciente tem uma hemorragia digestiva alta. Eu vejo como esse como o diagnóstico mais provável.
vamos complementar com uma possível causa etiológica, eu acredito que também seja provavelmente por uma úlcera perfurada, porque esse paciente tem uma história de uso crônico de AINE, né? A gente vai falar até do que sustenta clinicamente essa hipótese. Mas a hipótese mais provável, hemorragia digestiva alta, né? Vamos para o diagnóstico mais amplo, antes da gente restringir ele, porque a gente ainda não sabe exatamente o que seria, por mais que o mais comum é que a hemorragia digestiva seja por úlcera perfurada, sim, tá? E aí, o que a gente tem de achado, então? Clínico laboratorial que sugere isso? O que nesse texto todo fala para a gente? Se a gente começar a ler lá desde a primeira pergunta, igual eu falei, se eu já li antes, que ele quer saber o diagnóstico e quer saber achados clínicos, óbvio, eu já vou começar a ler a questão riscando ali, sublinhando tudo o que tem de história clínica, de achados de exame físico e de sinais vitais que me sugerem aquele diagnóstico que eu cheguei. E vou complementar isso com o laboratorial, né? Então, o que a gente tem aí nessa história? Uso crônico de AINE, então um fator de risco fortíssimo. Um paciente que chegou com hematêmese volumosa, dor epigástrica, até tem dor retroesternal e tudo mais, que pode fortalecer, mas eu não vejo como os mais importantes. Episódio de tontura, um paciente no exame físico que está sudoreico, pálido, taquicárdico e hipotenso, e com as mucosas hipocoradas. Esses, para mim, são, assim, a cara da hemorragia digestiva, né? E o que pode ter sido, inclusive, uma hemorragia volumosa. E aí eu complemento isso com o que me mostra aí de laboratório. O que laboratorialmente eu teria que corroborasse para isso, uma hemorragia digestiva? É justamente esse paciente estar com hemoglobina baixa, com hematócrito também baixo, e a gente até pode considerar também que tem um desequilíbrio entre ureia e creatinina, para a gente falar do consumo da ureia com uma creatina ainda normal nesse paciente. Alguém vê mais alguma coisa para a gente complementar? Deixa eu ver o que o pessoal botou. Hematêmese, eu acho que colocaram hematêmese ainda como hipótese diagnóstica ou já como achado clínico? Porque o diagnóstico clínico não pode ser hematêmese, mas sim hemorragia digestiva alta, tá? E o que suporta isso clinicamente seria a hematêmese, esse paciente vomitar sangue. Hematêmese, dor epigástrica, a história com fator de risco, né? Como se esse paciente já mostrava ali que ele estava sofrendo de uma possível úlcera, por isso que ele já tinha uma dor retroesternal, já tinha uma plenitude, já tinha esse desconforto. Então, essa é a história mais provável mesmo. Reforçado por agora, ele está depois da hematêmese volumosa, pálido, sudoreico. Isso aqui que pergunta, pode ser início de uma insuficiência renal pré-renal? Até pode, mas nesse primeiro momento, ainda na questão 1, não vamos entrar muito nesses detalhes. Esse paciente pode estar extremamente desidratado, mas ele está principalmente hipovolêmico, então a gente justificaria por isso sim. Essa ureia mais alta em discrepância com uma creatinina normal também fala a favor de eventos digestivos hemorrágicos, né? Então, alguém ficou com dúvida, eu falaria alguma coisa diferente de como a gente resolveria essa primeira? Eu acho que o fundamental é entender o que a questão quer. Então, assim, se ele está falando diagnóstico mais provável e achados clínicos laboratoriais, lembrar que achados clínicos incluem história. Então, inclui esse uso crônico de AINE também. A gente pode ir vendo e já batendo com gabarito, Beth, se você puder botar para a gente. Sim, vou colocar aqui. Prontinho. Fácil. Que ele trouxe no gabarito para a gente. O diagnóstico como hemorragia digestiva alta e como justificativa. Falou direto da hematêmese volumosa, dessa dor intensa, a hipovolemia, que inclui a sudorese, a palidez e além da hipotensão e taquicardia, beleza. O uso crônico de AINE, cara, isso é o principal fator de risco, assim, né? 90% dos casos vão ser associados a isso. E os exames laboratoriais são o que eu tinha comentado já. Até fala dessa elevação também da creatinina um pouco como se fosse fator de consumo. E ele acrescenta ali falando que a dor epigástrica e sinais de irritação falariam mais a favor de ser um evento perfurativo. E eu acho que ele colocou mais como complementação para você diferenciar de um evento do abdômen agudo perfurativo de um hemorrágico. Aqui o exame físico não falava de peritonite e não é mesmo para a gente encontrar peritonite no caso só de hemorragia digestiva, tá? Não sei se gerou alguma dúvida isso aqui, mas para mim ficou
bem esclarecido. Não sei se alguém tem alguma dúvida em como responderia, ou se responderia de maneira diferente, ou se entendeu de maneira diferente o que está no comando da questão 1 desse caso. A gente pode seguir? Eu só tenho uma. Posso falar? Claro? É, então, o diagnóstico do caso seria, então, hemorragia digestiva alta. Eu acreditava que hemorragia digestiva alta não era um diagnóstico, eu achava que era um sintoma clínico. Então, Não é um sintoma, a hemorragia não é um sintoma, ele pode ser até um sinal, porque você vê. Ele não é uma sinal, coisa que o isso, paciente desculpa, refere. sinal. É um sinal, Aham. mas ele é um diagnóstico mais provável. O diagnóstico, você entra como quais são as principais patologias que estão ali. Por exemplo, se você fala uma obstrução intestinal, isso é um diagnóstico clínico, é um diagnóstico mais provável. A obstrução intestinal, ela é por volvo, por tumor, por aderência, você já está entrando junto no que causou aquela obstrução intestinal. Mas sim, ele entra como um dos grandes potenciais, o que é o diagnóstico ali. Ah, quero responder que é uma hemorragia digestiva por úlcera péptica que sangrou. A gente pode falar isso, mas num primeiro momento, com os dados que eu tenho ali, eu não consigo afirmar. E se esse paciente for etilista e ele tiver uma ruptura de varizes esofagina? Eu só vou saber disso depois que eu fizer a endoscopia. É claro que eu tenho um diagnóstico mais provável com uma etiologia mais provável, mas a gente não consegue afirmar isso em 100% dos casos. Então, o mais correto é hemorragia digestiva alta. Ah, quero complementar colocando que é secundária a úlcera péptica, a complicação, a sangramento de úlcera, alguma outra etiologia que eu achei que é principal, você pode colocar na prova discursiva, né? Você não tem limite ali do que você está colocando. Pode ser que isso seja considerado ou não, mas se você se sentir mais confortável, assim, eu não vejo como um problema. Entendi. Obrigado. Nada. Tudo bem? Vamos lá para a segunda questão. Então, vamos. Aí, na segunda questão, ele já pergunta quais são as intervenções terapêuticas iniciais para ser realizadas nesse caso, né? Então, vamos pensar como a gente está diante de um paciente potencialmente grave, né? Um paciente que vomitou sangue, que está bastante desconfortável, que chegou com situações clínicas que já mostram que está hipovolêmico, que está taquicárdico. Então, é um paciente que a gente precisa agir. E aí, como que a gente vai colocar de intervenção terapêutica já inicial, independente se vai ser cirúrgico, se vai ter exame endoscópico? Expansão volêmica, perfeito. Então, a gente pegar um acesso e começar a hidratar esse paciente, então, idealmente, até colocar que substância a gente colocaria é o ideal. Lembrando que em pacientes que estão com sinais já de choque, como a gente vê nesse caso, o paciente que está bem pálido, que está sudoreico, com pressão baixa e com palidez cutânea, a gente vai começar fazendo como se fosse uma expansão volêmica, uma ressuscitação volêmica, mas a gente também já tem que pensar que às vezes esse paciente vai precisar de reposição de fator sanguíneo, se ele tiver sangrado muito, como é o que parece. Então, quando a gente fala que vai funcionar acesso e começar a hidratar, por exemplo, com mil de cristalóide ou de soro, né, citar isso como soro fisiológico, a gente já deve realmente observar se esse paciente vai responder a essa ressuscitação volêmica inicial. Então, para a gente avaliar isso, a gente também vai monitorizar esse paciente rigorosamente. E aí, além da monitorização com monitores, a gente precisa fazer uma sondagem vesical nele, né, para a gente ver como é que está a diurese, é a melhor forma que tem da gente ver resposta volêmica, além da melhora da pressão arterial, e pensar em sangue, né, em reposição com sangue mesmo. Então, assim, eu veria como ideal, teve até alguém que respondeu aqui, internação, claro, a monitorização contínua dos sinais vitais, dois acessos periféricos, reposição volêmica e analgesia, e a sonda nasogástrica. Podemos colocar a sonda nasogástrica, podemos colocar a sonda vesical, podemos colocar monitorização com reexpansão, falar como que você vai responder isso. Aqui ele não escreveu, ele pediu para justificar cada uma. Então a gente tem que falar um pouquinho mais disso daí, tá? Então eu entraria igual eu falei, reposição volêmica, que o paciente pode estar hipotenso com sinais de choque, já com monitorização contínua para avaliar essa resposta volêmica. Então, acrescido a isso, uma cateterização vesical para avaliar a diurese,
A passagem de sonda nasogástrica é uma conduta esperada, até para você diminuir os episódios de vômito desse paciente e avaliar essa quantidade de sangue, se ainda segue acontecendo. Além disso, a gente deve também fazer analgesia, não entra como principal, mas é uma conduta, se ele está com dor a gente pode complementar, mas tem que falar de prova cruzada, tipagem sanguínea, avaliar concentrado de hemácias para esse paciente. O que a gente não pode esquecer, principalmente pensando na hipótese diagnóstica que o próprio Gustavo colocou, a gente fazer inibidor de bomba para esse paciente. Se a nossa principal hipótese ele tem esse fator de risco de uso de AINE, a gente vai precisar fazer inibidor de bomba de prótons. Então, geralmente já são ali 80 miligramas do omeprazol, né, em bolos, e seguir com isso em bomba. Lembrar que se a gente vai fazer analgesia, colocar que a gente não deve fazer AINE, né, obviamente. Então, é uma coisa que às vezes pode aparecer como cobrança. E já preparar esse paciente para o exame endoscópico, né? Porque solicitar o exame endoscópico faz parte também dessa terapêutica, né? Já comunicar, já tentar entrar em contato, enfim, verbalizar aqui nessa etapa que a gente já sabe que ele vai precisar do exame endoscópico, então, para isso, estar em jejum, obviamente. Deixa eu ver se alguém colocou alguma coisa a mais. Neilton botou um dedinho para cima, levantou a mão ou estava apontando para a resposta anterior? Doutora, boa noite. Boa noite. É uma dúvida minha. Pode falar. Necessário usar a sonda nasogástrica, doutor? Não é de praxe, não sempre que a gente coloca. Mas sempre que você tem paciente com queixa de náuseas e vômitos, você pode passar a sonda nasogástrica. Porque é uma forma de você descomprimir aquele estômago e diminuir isso daí. E pensando que esse paciente possivelmente vai passar por um procedimento cirúrgico ou endoscópico, você ainda diminui a chance desse paciente broncoaspirar no procedimento sob sedação que vai ser realizado. Você pode acrescentar isso daí. Também nessa conduta aí também tem que ter o controle de diurese, certo? Isso, é o ideal. Nesse caso, principalmente que o paciente está com sinais de choque. Não é necessário também fazer a sonda de Foley, não? Esse é o cateterismo vesical de demora, é a mesma coisa. Você tem que monitorizar a diurese por meio do cateterismo vesical. Tem que fazer também. De demora, sim, tem sim. Paciente grave com sinais de choque, até porque quando a gente vê sobre sinais de como que esse paciente, se ele está chocado, se é um choque que responde a volume, a gente justamente faz uma etapa de hidratação nesse paciente, que geralmente é de 1000 de cristalóide, né, de soro fisiológico, de Ringer lactato, e se esse paciente não tem uma resposta hemodinâmica esperada, a gente tem que repetir essa etapa. E para a gente ver essa resposta hemodinâmica, a gente tem que olhar para 2 parâmetros, que geralmente é a melhora da pressão arterial. Lembra que esse paciente entra com 90/60 e com uma taquicardia já de 110. Então, a melhora desse equilíbrio de pressão arterial com a taquicardia. E, além disso, ver se ele está conseguindo perfundir o rim para urinar o suficiente. Então, a monitorização da diurese é extremamente importante. Por isso que em várias situações de trauma, de queimadura, a gente precisa dessa monitorização do diurese para usar como parâmetro clínico da reexpansão, né? É um paciente que pode estar sangrando durante o nosso atendimento. Então, quanto mais na mão a gente tiver essa hemodinâmica dele, isso é importante. Então, eu incluiria sempre esse cateterismo vesical de demora, que é a monitorização da diurese, para esses casos de paciente com choque, que seja hipovolêmico ou que seja por algum outro motivo, tá? Ok. Aí até que entrou uma questão aqui, eu também até fui dar uma olhada se eu via respaldo para uso do Transamin em caso de hemorragia digestiva, porque em geral a gente usa, né, para trauma, para outros casos de hemorragia. Até dá para a gente rever nessas referências aí, mas eu não vi nada sustentado especificamente para hemorragia digestiva. Então, assim, na dúvida eu colocaria, não sei que fale, cite cinco fatores que sustentem a sua justificativa. Aí eu deixaria o ácido tenaxâmico para o final, assim, para colocar como extra, porque ele não está muito bem estabelecido.
ele não é citado, apesar de a gente usar ele em várias situações para hemorragia, para sangramento. Mas para hemorragia digestiva alta, por si só, os estudos mais recentes não mostraram grande diferença em parar a hemorragia. Tipo, a endoscopia continua sendo o principal procedimento a ser realizado. Então, por conta disso, não encontrei uma justificativa sustentada para usar o Transamin na hemorragia digestiva alta, tá? Em várias outras situações, principalmente em cenários de trauma, a gente já indica ele logo de cara. Agora, aqui a gente intuitivamente usaria, mas eu não vi muita justificativa sustentada pensando nas referências da prova. Então, posso colocar? Posso. Mas se tiver citando para você colocar, por exemplo, as principais, eu deixaria ele de fora. Muito provavelmente ele pode entrar como recurso, como alguma coisa do tipo, tá? Deixa eu ver o que mais botaram aqui. Hemograma, tipagem sanguínea, fator RH, sonda vesical. Administrar eritromicina, metoclopramida, esvaziamento gástrico. Até pode entrar, mas eu usaria com a mesma justificativa do Transamin, tá? Eu não vejo como sendo as principais no primeiro momento. O paciente que pode estar sangrando agora, a gente precisa daquelas condutas ali que a gente falou e, claro, já pensar na endoscopia. E sim, a endoscopia digestiva e o inibidor de bomba entram como manejo inicial, sim. Tá? É porque se vocês olham nas questões, a terceira questão já vai perguntar do exame complementar, que a gente vê como necessário. A endoscopia digestiva entraria ali. Mas aqui a gente pode preparar esse paciente para endoscopia digestiva, justamente justificando com jejum e com a passagem de sonda nasogástrica, já diminuindo a chance desse paciente ter uma complicação para o procedimento endoscópico que ele vai ser necessário fazer, tá? Então, como conduta de intervenções terapêuticas, se acabasse aqui a questão, a endoscopia tinha que entrar aqui. Como tem uma terceira que fala da endoscopia, eu colocaria a endoscopia na parte de baixo, tá? Deixa eu ver, Beth, como é que tá no gabarito, se tem alguma coisa diferente. Uhum. Alguém mais mandou uma mensagem aqui. Mesma coisa. Tá, aí ele colocou como as intervenções, isso que a gente falou, né, de correndo a gente precisa expandir esse paciente, isso é o principal. Colocou até um exemplo de solução para reposição e considerar a transfusão sanguínea. Então, se não teve resposta a uma etapa de expansão volêmica, pensar em sangue. A monitorização vigorosa, e essa monitorização inclui a gente fazer avaliação da diurese, tá? O inibidor de bomba, perfeito, ele até cita aqui uma quantidade para botar em bomba, mas explicar que o inibidor de bomba é importante, pensando que o principal fator de risco e causador dessa hemorragia digestiva é justamente uma úlcera perfurada, uma úlcera, né, uma úlcera péptica, não uma úlcera perfurada, uma úlcera que está com hemorragia. Preparo para endoscopia, ele colocou como preparo para endoscopia, eu não sei exatamente, eu não sei se ele colocou assim, pensando em jejum, mas entra no que a gente discutiu. Acho que é considerar a endoscopia digestiva, mantendo o paciente em jejum, passando a sonda, enfim, isso para mim eu vejo como preparo para uma endoscopia digestiva, tá? Como uma justificativa dessa forma. Suspensão imediata do anti-inflamatório, claro, e se a gente precisar fazer uma analgesia nesse paciente, fazer analgésicos simples, tá? Alguém vê alguma coisa diferente? Quer tirar dúvidas? Doutora, boa noite, Rodrigo. Eu só, justamente eu até tinha colocado na minha questão 2, né, a questão da sonda, tudo, e tinha colocado o IBP, né, em bolos e tal, só que quando aí, justamente, eu acho que ficou, aí por isso eu até perguntei no chat, quando eu vi a pergunta 3 e ela justamente, ela pega e pede para fazer o manejo adequado, e aí, então, aí eu acabei que na hora, eu fiquei com a dúvida, né, justamente por causa, falei, não, aí vai fazer a endoscopia, se caso tiver ressangramento, alguma coisa e tal, e justamente aí eu coloquei o IBP, justamente na terceira, junto também com, né, indo já mais também para aquele lado, que o colega falou, se fosse uma úlcera perfurada, também colocando um raio-x de ortostase para ver se tinha ali pneumoperitônio e tal,
E aí, né, fiquei com essa dúvida, se no caso ela também entraria, o IBP também poderia entrar na terceira ou na terceira pergunta ou não, deixaria só na segunda. Ó, vamos lá. O inibidor de bomba, ele é uma conduta terapêutica, ele é um medicamento que a gente administra. Como que tá a terceira pergunta? Lê você mesmo para mim, o que que ela fala? Só um A Beth minuto. pode até voltar para a gente. Eu acho que Volto, isso é volto bem sim. importante, uma dúvida Aqui, ó, quais importante. os exames complementares são necessários para confirmação diagnóstica e manejo adequado? Então, vou falar sobre o que você falou do raio-x, por exemplo, pesquisando pneumoperitônio, mas é exame complementar que ele quer no terceiro. Então, num cenário de hemorragia digestiva, o único exame complementar que entraria para a gente pensar no tratamento seria a endoscopia, que seria para confirmação diagnóstica e terapêutica. E se a gente quisesse complementar com outros laboratórios, esse paciente pode estar acidótico, pode estar mal, eu quero complementar ele com gasometria, mais algum exame laboratorial, acho que entraria. Agora, por que que não entraria você pedir raio-x pensando em pneumoperitônio? Porque não é para ter dúvida que isso é uma hemorragia digestiva e não uma úlcera perfurada. Eu até cheguei a falar isso aqui errado, até me corrigi em seguida, mas lembra que lá nos exames clínicos, no exame físico desse paciente, ele tem uma dor abdominal difusa sem sinais de peritonite. E isso, esses sem sinais de peritonite, com o paciente com hematêmese chocado, é para a gente pensar nesse diagnóstico de hemorragia, um diagnóstico hemorrágico, e não um diagnóstico de abdômen agudo perfurativo. Então, eu não veria, por exemplo, radiografia ajudando em nada no caso de hemorragia. Então, um exame complementar, se a gente for pensar em imagem e terapêutico, seria endoscopia. Quero complementar com outros exames laboratoriais, eu preciso repetir o exame desse paciente para saber se esse hematócrito e hemoglobina de entrada que geram baixo se caíram. Isso aí caberia muito no hemograma completo e uma gasometria, por exemplo. Quero continuar monitorizando se aquela discrepância de ureia e creatinina segue, então pedir uma bioquímica para esse paciente. Eu acho que tudo isso caberia como exame complementar, mas não exames pensando em um diagnóstico diferente. Respondi a sua dúvida? Não, sim, sim. Até justamente quando eu li o enunciado, eu também, justamente, eu não fui para essa parte da úlcera, porque quando eu vi que ele levou justamente para essa parte, né, do retroesternal, tal. E aí eu falei, realmente é mais para esse lado. Só que aí quando foi a terceira, quando eu respondi a segunda, aí quando eu já fui para a terceira, eu falei, então aqui, né, mais ou menos, até eu sempre falo para a Beth, falo aqui que realmente eu tenho essa questão na hora da interpretação, às vezes eu me confundo um pouco, e aí eu falei, não, então acho que então eu vou, quando eu li essa outra parte, né, do manejo e tal, e É aí que você se também corrigiu na anterior. eu Não, acabei, tipo, perfeito. tirando e colocando, aí até Sim. também me equivoquei, porque eu também coloquei, né, a questão e aí eu falei, não, então, aí quando eu coloquei raio-x, aí foi na questão de úlcera e tal, eu pensei, falei, então, aí nessa terceira eu já meio que me baguncei um pouco, mas obrigado pela explicação. Não, nada, e não só você, tá? Isso é muito comum. Então, volta para o comando da questão. A minha dica é essa, volta para o comando. Se é exame complementar, peraí, inibidor de bomba não vai entrar aqui, tal coisa não vai entrar aqui. E aí você pode se organizar assim na hora de realizar. Por isso que a minha dica não só para enunciado grande, mas em geral, sempre dá uma passada em todas as perguntas antes do enunciado, antes de ler o caso, porque eu acho que isso ajuda a gente a não perder tempo. Porque muita gente, às vezes, já ia descrever e justificar a endoscopia digestiva no item 2, sendo que o item 3 quer saber exatamente dela, sabe? Então, acho que isso ajuda a gente até a poupar tempo. Tá bom, muito obrigado. Nada. Quer Doutora, colocar. Oi, pode falar. licença. Então, eu tenho uma dúvida com relação à escrita. Por exemplo, nesse material a gente tem todo o passo a passo bem detalhado. Na hora que a gente for fazer a prova, se fosse uma questão exatamente como essa, teria que ser colocado como tópicos e subtópicos, ou a gente colocaria exatamente como está aqui no material, ou qual seria mais ou menos assim a dica, né? Porque tem um padrão de Sim. resposta, e aí se faltar alguma coisa, e às vezes, por exemplo, na questão número 1,
ele fala sobre o diagnóstico principal. Então a gente já subentende que é só um, mas nas outras às vezes eles não falam quantos eles querem. Então eu queria te Sim, perguntar sobre isso. pode ser isso, assim, o mais provável vai ser o principal, né? Digamos assim. Ah, qual é o diagnóstico? Ele pode perguntar quais os diagnósticos prováveis. E igual eu falei, nem sempre, se você botar um e botar outro embaixo, ele vai te tirar ponto, mas ele pode considerar só o primeiro. Então, você vai colocar como primeiro aquele que é o mais provável, que seria o principal. Quanto a um formato fechado, isso vai funcionar se você pensar que eu vou usar o modelo que eu estou usando lá, mas isso daqui não é um modelo único de resposta de uma discursiva. O que, que precisa ter? Ele precisa entender que você está dando um tratamento e que você está justificando aquele tratamento na frente. Se você vai organizar isso em tópicos e subtópicos, já é uma outra questão. O que tem que estar incluído aquilo de alguma forma. Então, eu percebi que, por exemplo, nesse gabarito aqui, realmente ele coloca em vários subtópicos algumas coisas. Por exemplo, quando você fala ali é, a monitorização vigorosa, aí ele vai colocar em subtópicos como que você vai fazer essa monitorização. Nada impede que você coloque assim, monitorização dos sinais vitais por ser um paciente que está em choque, que eu estou avaliando a resposta volêmica dele e estou observando se ele não terá deteriorização clínica. Então, para isso, eu vou colocar monitor não invasivo, mais cateterismo vesical de demora. Pronto, você falou duas condutas com a mesma justificativa. Então, assim, você tem que pensar que quem vai ler aquilo tem que entender o porquê que você está tratando. Se você vai colocar isso com tópicos ou subtópicos em texto corrido, já é uma outra história. Isso aí é muito mais como que você consegue descrever melhor aquilo, tá? Então, aqui tá, eu acho que uma forma muito mais para você entender o que, que ele esperava como resposta em cada uma. Mas eu não vejo como sendo uma maneira engessada de você justificar a sua resposta, tá? Não sei se a Beth tem alguma coisa para falar Sim, sobre isso, quero mas só complementar um pouquinho, Vitória, que eu acho que a sua pergunta é bem pertinente, é bem o nosso objetivo aqui. O que a gente tem que pensar, primeiro, que você está colocando para um especialista todo o seu conhecimento. E é importante você fazer isso de uma maneira didática, tá? Então, óbvio, aquilo que a Mônica falou, não existe um único modelo. Existem vários, mas a gente tem que escolher um que seja aquele que favoreça a correção pelo especialista. Esse modelo que a gente está colocando aqui, ele é muito didático, né? Porque ele está respondendo cada intervenção e dando a sua justificativa. Então, pensa, se você fosse corrigir essa prova, qual seria a maneira mais fácil de você dar a pontuação? Você colocar todas as intervenções juntas e depois justificar? Não. Você fazer intervenção e justificar tudo numa mesma frase? Não sei. Entende? Então, isso é que é importante da gente escolher a maneira com que a gente vai redigir. E essa daqui foi uma das que a gente escolheu para que seja a mais didática, mas não a única, tá? Então, todas as vezes que vocês forem treinar a discursiva, procurem colocar na resposta de uma maneira assertiva, mas didática. Isso significa que é como se você fosse dar uma aula para o especialista dentro daquilo que você tem como conhecimento. Ficou mais claro, Vitória? Excelente. É porque justamente eu queria seguir um modelo, um único modelo, e fazer isso com todas as questões, porque fica muito mais fácil do que em cada questão tentar responder de um subtópico e tópico, e aí eu estava querendo me direcionar. Muito obrigada mesmo pela resposta. Imagina, eu concordo muito com você de você seguir esse padrão e lembra que você não pode ser rasa. Porque a gente confunde muitas vezes ser assertiva, direta e objetiva, para não encher linguiça, em ser rasa. Então, assim, nas questões do INEP, todas que a gente viu, eles pedem, na grande maioria, uma justificativa. É uma justificativa objetiva e assertiva, mas ela tem que acontecer, tá? E para você fazer isso, ganhando grandes chances de ter a pontuação integral, faça isso de uma maneira técnica e muito didática. Que você mesmo leia e fala assim, poxa, se eu fosse ensinar isso para alguém, estaria bom do jeito que eu estou ensinando? Estaria bom do jeito que eu estou respondendo? Tá claro do jeito que eu estou respondendo? Né? Então faça essa autocrítica, que ela vai te ajudar muito a fazer uma questão
direcionada de uma forma completa para você conseguir chances maiores aí de uma pontuação integral. Tá bom? Excelente, muito obrigada. Por nada, imagina. Deixa eu ver. Eu acho Vamos. que, tá pegando o gancho só rapidinho nisso, você desenvolver uma forma com que você faça isso melhor é o principal ponto. Não usar um modelo pré-pronto, porque às vezes o seu raciocínio acontece de uma maneira diferente e você vai se impor mais essa dificuldade para a prova. A gente tem que tentar facilitar a nossa vida também. Então, Perfeito. Isso aí. Usando o teu jeito de fazer prova. Acho que é super bem colocado. Mônica, você quer que eu vá para o gabarito da terceira, antes deles acho que responderem? sim, acho que a gente até já falou, mas vamos passar lá rapidinho até Para o para a gente não gabarito? perder tempo Uhum. com o próximo, isso. Vamos lá. Que são esses exames complementares, então. Aí, igual eu falei, exame complementar vai ser exame de imagem e exame laboratorial, né? Então, a endoscopia, acho que a gente já falou bastante do porquê da indicação, até porque você ia classificar, ia tentar já resolver se você encontrasse que é uma úlcera, qual que é a classificação dela, a gente vai ter que cauterizar, a gente vai ligar, o que a gente vai fazer. Então, acho que a justificativa é justamente para você identificar o fator causal e tentar tratar ele. Um hemograma completo, coagulograma, até nem tinha falado e no gabarito tá, então pode entrar para tentar afastar algum distúrbio de coagulação que esse paciente pode ter associado também, né, tipo um INR alargado, ele fala bem isso daqui. A gasometria arterial, pensando nesse paciente, até por reposição volêmica, por ser um paciente que vai transfundir, a gente vê se ele não tem alguma alteração metabólica ou que a gente precisa corrigir ali, né, tipo uma acidose, dosar ureia e creatinina, e ele até colocou o teste para H. pylori, isso é meio que incluído na endoscopia. No sangramento digestivo, a gente pede endoscopia muito mais focada em tentar localizar e resolver o sangramento. Nem sempre vai se fazer a pesquisa de H. pylori nesse momento, mas pensando que é um paciente com uma úlcera péptica, né, com certeza a pesquisa de H. pylori entra nessa complementação que é feita automaticamente junto com a endoscopia. Então, uma dica que eu dou até é sempre citar a endoscopia, exame, a gente já teve outras questões assim, exames endoscópicos, citar com, tipo, realização de biópsia, se necessário, realizar pesquisa de H. pylori, eu acho que isso é uma maneira mais sistemática da gente repetir a resposta em relação a esses exames e já incluir alguma coisa que o INEP muitas vezes gosta de cobrar como um pontinho a mais. Então, assim, em nenhum momento vai estar errado você falar que você quer uma endoscopia para fazer a investigação diagnóstica e complementar com biópsia caso necessário. É úlcera péptica, então complementar com uma biópsia para a pesquisa de H. pylori, porque o INEP sempre repete esse padrão de cobrar a biópsia no subtópico, por mais que automaticamente o exame vá fazer isso, tá? Acho que é isso, Beth. A gente pode passar para o próximo. Então vamos lá, pessoal.